Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. É comemorado hoje, né? É comemorado hoje. Ministério da Saúde envia remédios a Cuba para conter crise de abastecimento no país. Dama de ferro da oposição, Maria Corina Machado, ganha força nas primárias na Venezuela. Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro será retomado amanhã, dia 29. Anderson Torres afirma em depoimento que a Polícia Federal nunca detectou fraude nas urnas. Projeto prevê transferência de detento para presídio próximo ao local de trabalho. Cubatão, Câmara aprova projeto de lei que reestrutura o regimento de previdência social do município e cria autarquia gestora. Cubatão ainda, Câmara rejeita pedido de impeachment contra o prefeito. Denise, todas elas, uma delas, qual que você escolhe? Eu vou me ater ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que é o assunto do momento, né? Sim. Essa questão do julgamento dele, tudo indica que o presidente será declarado inelegível mesmo pelo voto do relator, né? Benedito, ontem, o que nós vimos foi... muito provavelmente os ministros seguirão o voto do relator, né? Doutor Benedito. Enfim, uma das coisas que, como advogado, eu gostaria de pontuar é... duas coisas. Em relação à justiça eleitoral, é um princípio da justiça eleitoral que os processos sejam julgados de maneira célere, porque pode trazer um prejuízo grande para a campanha, para o candidato, até para o próprio resultado das eleições, caso haja demora, né, no julgamento. Então, um ponto que é bom observar é nessa questão do tempo. Não foi tão rápido assim como costuma ser os julgamentos na Justiça Eleitoral, né? Haja vista que essa reunião com os embaixadores aconteceu em, salvo o melhor juízo, em junho ou julho do ano passado. E mesmo assim, agora que estamos assistindo esse julgamento, né? Que isso está sendo levado à pauta. E uma questão muito importante para quem nos ouve e nos assiste analisar é o cenário que nós teríamos caso o presidente tivesse sido eleito. Então, você tem um cenário de um presidente que assume o poder, né, que foi eleito, isso numa situação hipotética, tendo esse julgamento de inelegibilidade. Que dificuldade. Que dificuldade. Então, se Bolsonaro tivesse sido eleito, ele agora estaria enfrentando um julgamento. Estaria enfrentando um julgamento de inelegibilidade. Então, essa demora, me parece que prejudicou o presidente, o processo eleitoral, né? E nós teríamos hoje um cenário bem caótico. Então, bem complicado. Temos agora a situação de inelegibilidade para que ele se candidate nas próximas eleições, o que eu acredito que ele não poderá fazê-lo, né? Os direitos políticos serão cassados. Ou nós teríamos agora um presidente em exercício respondendo por uma inelegibilidade. Então, veja que... Passados 6 meses, caso isso ocorresse, o vice assumiria. Assumiria. Um outro ponto, também para quem nos assiste analisar, inclusive levantado pela defesa do presidente Jair Bolsonaro, é que, isso é a lei eleitoral que diz, você não pode trazer fatos novos para o processo. Então, veja que quando o PDT fez a denúncia pedindo a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles pediram em cima daquela reunião que ele fez com os embaixadores, né? E aí é uma questão de mérito, se foi viável ou não, se houve uso da máquina estatal ou não, isso é uma questão de mérito. Mas uma questão processual que é importante ser levantada aqui é o seguinte: foram inclusos nesse processo outras situações, como a tal minuta do golpe, que encontraram lá nas coisas do Dr. Anderson Torres, os ataques do dia 8 de janeiro, são coisas que não têm conexão com a primeira denúncia. O caso específico que foi pedido pelo PDT, que seria a reunião com os embaixadores. Então, esses fatos novos não poderiam ser agregados nesse julgamento. E isso quem diz foi o próprio TSE. Em jurisprudência, quando julgaram o caso da chapa Dilma Temer, né, bem conhecido,
Foi pedido também para que fosse acrescentado outros fatos e o TSE disse que não poderia acrescentar, que tinham que se ater àquela primeira denúncia. E firmaram uma jurisprudência que agora estão voltando atrás, né? Opa, pera, não é bem assim. Não é a primeira vez que isso acontece. Tá bem comum. É que o próprio STF e o TSE acabam voltando atrás nos próprios entendimento deles, né? Então, o que está acontecendo nessa questão dessa ação que o presidente Jair Bolsonaro responde, uma das, né? É isso, que estão sendo agregados outros fatos que não o da reclamação inicial. Então, o TSE acaba votando contra o próprio entendimento deles quando aceita essa inclusão de outros fatos nesse processo em questão. Então, são duas análises importantes de serem feitas. Então, pessoal, bom, lógico, o presidente fez as declarações referentes às urnas e criou-se toda uma expectativa quanto àquilo. Depois houve a aferição e tudo mais, quando chegou a conclusão. E aí agora, é o que você mesmo disse, né? Se ele tivesse sido eleito, estaria enfrentando isso agora. Estaria enfrentando e nós estaríamos num caos, quem sabe ainda pior. Com o presidente eleito respondendo, né, por uma... Faltou trato com a coisa pública? Trato em lidar com as declarações, trato na forma de... Eu tenho um pensamento a respeito disso. Essas declarações que o presidente fez a respeito da urna eletrônica, pessoalmente eu sou contra todas essas questões que ele levantou, porque, veja, ele foi eleito durante muitos anos como deputado, né, utilizando as urnas eletrônicas, foi eleito no primeiro mandato, então não me pareceu assim... correto esses levantamentos que ele fez e, além disso, não apresentou nenhuma prova. Isso é um ponto, é o meu entendimento. Agora, o que precisa ser levantado também, né, é a liberdade de se contestar. Ele fez uma contestação, o que, veja, é legítimo. É do jogo democrático que se levante essas contestações a respeito do sistema eleitoral. Nós estamos numa democracia, temos liberdade de questionar, de falar, de pensar, ainda temos, né? Então, não me pareceu assim que ele merecesse essa inelegibilidade por essa reunião que ele fez. Talvez uma multa, alguma coisa nesse sentido, mas não exatamente a inelegibilidade nessa questão da reunião com os embaixadores. Feita também pelo próprio ministro Fachin, né? Que dias antes ou tempos antes fez a mesma reunião, chamando embaixadores. Então, falando da questão da... nessa questão da inelegibilidade, eu acho que ele mesmo já entende, eu percebo que ele mesmo já entende que não vai escapar. Não, eu acredito que não. Ele já está falando na esposa como sendo candidata, então. Aquela situação. Bom, vamos aguardar, né? Amanhã acontece... O julgamento. Ainda que me parece que se encerra amanhã. Então, eu ia falar justamente isso. Me parece que há possibilidade de um dos ministros pedir vistas, o que só adia. Só vai protelar, né? Não vai resolver.